Boas pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal. Este é o primeiro filme desta colaboração entre mim e a Ébora Guitars. A tal notícia que foi anunciada no filme sobre a Ébora. Se não viste esse filme, pá, procura aqui no canal e vais conhecer a Ébora Guitars. É uma marca portuguesa de guitarras 100% handmade, feitas por o Francisco, que são instrumentos incríveis. E eu tenho aqui uma. Esta aqui é a minha Rila Star Commando. É uma guitarra muito especial. É daqueles instrumentos que são únicos e são irrepetíveis porque o Francisco não faz mais nenhum. E eu estou muito contente com a minha Rila. E estou apaixonado por esta guitarra. E vai ser esta guitarra que me vai acompanhar durante esta série de filmes que vamos fazer. Vai sair um filme por mês. Vão ser cerca de 20, 24, 28, à volta disso. Ou seja, vamos ter aqui 2 anos nesta série. E vamos desvendar aqui um pouco timbres, sons, truques, usando pedais, truques usando amplificadores, até usando guitarras, configurações. E vamos fazer aqui uma coisa muito engraçada, algo que já me foi pedido e que decidi fazer agora em conjunto com a Ébora Guitars. Vamos começar por o início, né? Eu decidi que este iria ser o primeiro filme. E porquê? Eu não quero fazer a casa por o telhado, ok? Quero começar a estrutura por baixo para que vocês percebam a diferença entre um som e outro e depois, quando vocês forem a escolher os vossos pedais ou o timbre que vão usar numa música, numa gravação, saberem para que caminho devem seguir, porque senão é algo extremamente vago e extremamente complicado. Então, faça isto. O primeiro filme vai ser dedicado a distorções. Temos aqui estes 3 pedais de distorção. Temos um fuzz, temos uma overdrive e uma distorção. Que são estes 3. O fuzz é aqui o azul, não sei se dá para ver, aqui o azul. Overdrive é o do meio, que é o cinzento, o overdrive, e a distorção é o da esquerda, ou seja, aquele que parece estar meio salpicado de sangue. Isto é uma daquelas coisas que muitos guitarristas às vezes é um grande problema porque não sabem como vão chegar a certos e determinados tipos de som. Isto acontece muito, por exemplo, no caso das pedaleiras mais antigas, e eu passei por isto com a minha Boss, a minha GT3, que eu não sabia como é que eu havia de chegar a certos e determinados timbres com a pedaleira, simplesmente porque o layout não era muito amigável, aquilo era uma grande confusão, coisas para um lado, coisas para o outro, configurações para um lado, para o outro, e era uma dor de cabeça terrível. E quem me dera que tivesse visto um filme deste género há 15 anos atrás, tinha-me ajudado muito a perceber o que é que faz cada efeito e como os usar. A ordem com que eles estão aqui não é bem a ordem que eu os vou utilizar, não é bem a ordem cronológica de aparecimento deles, ok? Mas eu acabei por metê-los nesta ordem por um motivo, e aqui já vai a primeira dica para vocês que vão montar um pedalboard. Os pedais de fuzz, por norma, são pedais muito complicados, ok? São pedais muito manhosos. E dependendo da posição em que está na vossa cadeia, vai alterar o som do pedal. São pedais que muitas das vezes não gostam de buffers. Não ficou bem com um buffer. Já agora, para quem não sabe, aqui outra dica, o que é um buffer. Imagina, por exemplo, aqui o cabo que vai ligar a minha guitarra ao pedal. O cabo tem uns certos metros. E pensem nisto quase como se fosse uma mangueira. Ok? Se vocês tiverem uma mangueira com 200 metros e abrirem a torneira, ela se calhar vai perder um bocadinho de força. O que é um buffer? Um buffer, neste exemplo aqui da mangueira, seria uma espécie de uma bomba a 100 metros que iria dar mais pressão para ela não perder força. Um buffer, no fundo, é isto. Ou seja, é um circuitozinho que está dentro do pedal que faz com que ele não perca brilho, neste caso brilho, que não fique tão escuro, tão sombrio o som. E os fuzzes, muitas das vezes, quando recebem sinal de um buffer, não se dá muito bem. Que é o caso deste.
Uma coisa, estes 3 pedais que estão aqui, fui eu que os fiz todos, e eu optei por ter esta abordagem para não começar já com aquela história deste pedal daquela marca, aquele da outra, aquele da outra. Vai passar, vai-se falar aqui de Big Muffs, vai-se falar aqui de Tube Screamers, vai-se falar de OCDs, vai-se falar aqui de Small Clones, vai-se falar aqui de muito pedal durante esta série. Mas eu decidi para a primeira abordagem, para termos um pouco a mente mais aberta e para percebermos melhor a sonoridade de cada um, começar por estes 3 pedais que eu próprio fiz, eu próprio montei e que conheço. Sendo assim, este aqui, o primeiro de todos, é o pedal que não aceita bem nenhum pedal antes. Ou seja, tudo o que seja buffer antes deste pedal não vale a pena porque não vai dar bom resultado. Vamos falar aqui no primeiro conceito, né? Aqui no primeiro conceito aqui muito importante nisto, que é o conceito de headroom. O que é o conceito de headroom? É o ponto limite em que o amplificador começa a distorcer. Por norma, os amplificadores transistorizados têm muito mais headroom do que os valvulados. Porquê? Porque são amplificadores que aguentam mais o som limpo. Isso foi um dos motivos por o qual eu durante anos usei o meu Fender, o Frontman 212R, ao vivo para sons limpos. Ou seja, tinha, por exemplo, aqui um destes dois, ou o Valve King, ou o Lani e o Ironheart, como amplificadores para usar com distorções, e depois tinha um pedal AB para sons limpos para o Frontman. Já agora, o Frontman na altura só tinha o pedal de coros, ou seja, o meu som limpo era sempre som limpo com coros. E depois as distorções vinham para aqui. Mas aqui a questão é mesmo esta. O headroom, ou seja, o ponto em que o som passa sem que sofra distorções. Vou-vos dar um exemplo agora. Este é o meu som limpo. A guitarra que estou usando, como tinha dito, é a minha Ébora Rila Star Comando, que é uma guitarra incrível. Está equipada com estes pickups Allen Twistle, que irá ser um desafio porque estes pickups são uns pickups com muito output. E eu quero sacar um som o mais limpo possível agora. Para vocês terem noção, estes pickups têm 15 de output, ok? Normalmente um pickup já relativamente pesado tem 12, estes têm 15. Isto são máquinas incríveis para distorções. Para som limpo não é a melhor escolha. No entanto, vamos a usar porque esta guitarra tem aqui um pequeno segredo. Normalmente este tipo de guitarras humbucker tem 3 posições, né? Braço, ponte e braço e ponte, só. No entanto, esta guitarra tem 5 posições, em vez de ter as 3, o que é o nosso salva-vidas, neste caso, porque na posição número 4, ela simula uma espécie de Telecaster e deixa 2 single coils, um aqui e outro aqui. Então, dá para usar, baixa a resistência, baixa o DC e dá para usar com som limpo. No entanto, como devem calcular, não é o melhor som limpo do planeta, mas é um som limpo que dá para vos mostrar o que eu quero. O headroom, voltando onde estava. É o ponto em que começa a distorcer e este amplificador é um amplificador que por norma também tem um bom som limpo. Por isso é que eu escolhi este amplificador para aqui no primeiro filme. Tem aqui os pedais, o amplificador, coluna Lani com 4 altifalantes Celestion 7080, micada por 57, e ainda a interface, e basicamente é isto. Vamos ao som limpo. Este é o meu som limpo. Oi. Esqueci-me de tirar do standby, desculpem lá. Pronto, como podem ver, aqui está o som completamente limpo. A história do headroom é mesmo isto. É que o som está limpo, está cristalino, está transparente, não está assim colorado, tem só um bocadinho de reverb, que é ambiência, que iremos ter um filme só a abordar ambiências no futuro. E isto é o som limpo. O que é que se passa aqui? Com o tempo foram aparecendo as distorções. A primeira distorção foi um fuzz, ok? Foi um acidente, foi uma mesa de som que estava gravando e a mesa de som estava com uma avaria num dos canais, o gajo estava tocando com a guitarra ligada direta lá. E o tipo, eventualmente, gostou do som e pediu para ficar na gravação. O engenheiro
decidiu tentar perceber onde é que tinha sido a avaria na mesa de som e fez a engenharia inversa. Ou seja, criou uma caixa com, com dispositivos, né? Com componentes eletrónicos para fazer aquele tipo de distorção. Neste caso, o fuzz. Havia já gente também a fazer este tipo de sonoridades e faziam de uma forma muito engraçada, mas um bocado má, que literalmente furavam os altifalantes dos amplificadores. E isto iria criar uma distorção, mas como deve calcular, não era um processo reversível. Ou seja, se vocês queriam o som limpo de novo, tinham que estar trocando os altifalantes. Vou-vos mostrar aqui o meu fuzz. Este fuzz é um pouco mais ardido do que os mais clássicos, mas eu também fui para este fuzz mais extremo para vocês perceberem aqui mesmo a característica dele, não é? E isto é o som de fuzz. Ok? Aqui vocês ouviram aqui uns acordezinhos, assim, um solzito e um riff de um tema do Jack White, acho que é Over and Over, e este pedal para essa música funciona muito, muito bem. Porque de facto acaba por acentuar as características desse timbre. O que é o fuzz? O fuzz é este som meio lamacento, totalmente sujo, com onda quadrada, que já vou explicar o que é, mas com uma compressão enorme e que por norma não tem grande definição comparado com a overdrive e com a distorção, mas no entanto pode ter, porque este fuzz é muito, muito... O meu é muito extremo, o que estou a usar aqui é muito extremo mesmo para vos dar essa percepção. No entanto, ele pode ser mais subtil. Um dos exemplos que vocês podem ouvir muito é o David Gilmour dos Pink Floyd, Sol do Comfortably Numb. Aquilo é um fuzz com outras coisas por um meio, que iremos abordar num próximo filme, mas aquilo é um fuzz ali, ou seja, e aquele tem definição, mas aquilo tem um segredo por trás. Depois do fuzz aparece a distorção em si, os pedais de distorção, com mais agressividade, mas uma coisa mais contida, com mais harmónicos e a soar melhor. Para aqui, o que é que a gente temos? Temos aqui este pedal, que eu já acionei. Como vocês podem ouvir, está fazendo um bocado de ruído de fundo, né? Mas pronto, quem toca com distorções sabe que é mesmo assim. E vamos aqui a ouvir. Pronto, já chega, né? Mas já perceberam o que é a distorção? A distorção é este som de rock mais clássico, esta sonoridade mais agressiva, mas ao mesmo tempo bem mais articulada já com o fuzz. Que o fuzz não tem grande articulação e acaba por ter esta sonoridade muito lamacenta. Overdrive não, perdão. A distorção já não, já é este som mais direto, muito mais definido, mais agressivo. Quanto a mim, é o som que eu gosto mais. No entanto, também temos, por fim, a última distorção criada, que é a overdrive. A overdrive simula aqui um amplificador no talo, ou seja, completamente no máximo, a nível de ganho. Uma coisa importante, por norma a distorção é um amplificador com tudo no máximo, ou seja, é simular, por exemplo, graves no máximo, médios no máximo, agudos no máximo, ganho no máximo, volume no máximo, tudo no máximo. Overdrive, por norma, quer simular o amplificador também, no entanto, de uma forma mais subtil, ou seja, quanto muito volume
e ganho, no máximo, mais até ganho. Para quê? Para nos dar uma sonoridade mais aberta e articulada. Para vocês perceberem, eu até vou-vos fazer aqui esta comparação. Então, um som limpo, o Headroom, será este boneco que vai aparecer aqui a correr, completamente livre, sem nenhum problema, ok? Este é o som limpo. A distorção, ou a distorção nada, a Overdrive, que é o estágio a seguir, já tem aqui aquele tetezinho a esmagá-lo, ok? Ou seja, já ele não consegue correr de forma tão livre. A distorção, já ele está assim todo curvado, como vocês estão vendo, para andar. E o fuzz é ele já completamente comprimido, já todo curvo para passar. Basicamente é aqui a analogia entre o som e este boneco, para que vocês percebam até que ponto é que é perceptível a distorção. Ou seja, o fuzz é a distorção completa, mas completamente subcarregada, é o extremo da distorção. O Overdrive foi o último a ser criado. É aquele mais subtil. É aquela distorção que é muito utilizada, por exemplo, para fazer guitarras base de temas mais pop e por aí fora. Fazer, por exemplo, aqui qualquer coisa. Ok? Então já deu para ver, é mais articulado. Se eu for tocar, por exemplo, um acorde com o overdrive, ou seja, dá para perceber as notas todas. Na distorção, dá para perceber também, mas já é um pouco mais confuso, já não é tão transparente. O fuzz então é o fim da história. Ou seja, já não se percebe nada, já não tem definição. E basicamente é aqui o primeiro filme aqui feito com esta parceria com a Ébora. Espero que tenham gostado. É aqui esta primeira abordagem desta explicação entre overdrive, fuzz e distorção, para que se entendam um pouco como é que eles, um bocadinho a história, como é que surgiram, como são utilizados. Já agora, fuzzes, pá, malta que usou o fuzz, por exemplo, Jimi Hendrix usa muito fuzz, ou usava. O Carlos Santana também chegou a usar fuzz. David Gilmour, o Jack White, pá, e a lista vai por aí fora. Distorções, distortions, mais distorções. Pá, qualquer guitarrista de rock, na verdade, que use aquele som mais hard rock, pá, vai usar uma distorção. A realidade é essa. O caso do Slash, do Zakk Wylde, pá, são assim dois, o Mike Tremonti, pá, essa malta assim usa muito distortions. Pá, overdrives, pá, o John Mayer, por exemplo, mais uma coisa mais bluseira, pá, anda um pouco por aí. E pronto, espero que tenham gostado. É aqui assim o primeiro filme. Vamos seguir aqui com esta linha. Primeiro explicar alguns efeitos para depois começar a explicar como tirar partido deles. Espero que tenham gostado. Passem aqui por o site da Ébora, que vai ficar aqui na descrição. Dê uma força ao Francisco. Pá, vejam estas obras-primas que ele tem feito, estes instrumentos incríveis. Subscrevam o canal. É tudo, fica bem. Até à próxima.